Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de estar meditando com vocês aqui hoje. Nós vamos estar falando aqui sobre mais uma família da Bíblia, né? Sempre é importante a gente estar trazendo os exemplos da Bíblia Sagrada, né? De como que Deus, Ele tem um plano de restauração. E da mesma forma, irmãos, existe também exemplo de famílias nas Escrituras, que são exemplos de famílias que tiveram oportunidade, mas que jogaram fora essa oportunidade. É o caso dessa família que eu quero falar aqui hoje e ministrar ao seu coração. Uma família que teve oportunidade de ser desenvolvida numa fé fundamentada, uma família que teve a oportunidade de caminhar na presença de Deus, mas que jogou tudo fora. E o fim dessa família foi um final triste. E quando nós vemos, irmãos, exemplos assim de famílias na Bíblia, que o final foi triste, não é para a gente entristecer, mas é para a gente aprender como eu não devo fazer, né? É para a gente aprender lições de coisas que eu não posso fazer. Então nós vamos aqui meditar aqui hoje, porque Deus, Ele quer que a igreja esteja preparada nesses últimos dias, pois nós estamos caminhando, irmãos, para o final dos tempos, e nós caminhamos sim, para o momento a qual nós iremos receber a nossa herança eterna, aonde nós teremos um encontro real com Jesus, e nós iremos vê-lo face a face. Amém, irmãos? Você acredita que nós estamos caminhando para um final? Quem acredita nisso, diga amém. Estamos caminhando e devemos, irmãos, perseverar. A palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, a perseverança faz parte também da salvação. Devemos perseverar, pois o diabo, ele quer tomar essa salvação, ele quer nos impedir de alcançarmos essa vida eterna. Ele trabalha, diz a palavra de Deus, que o diabo desceu até nós com grande ira, né? Uma ira contra o povo de Deus, uma ira contra os santos de Deus. Então o diabo sempre vai estar irado contra a minha, contra a sua vida, contra a igreja do Senhor. Queridos, então eu gostaria de estar aqui meditando sobre a família de Ló. Quem já ouviu falar sobre Ló? Amém? Então eu quero que você abra a palavra de Deus no capítulo de número 13, capítulo 13 de Gênesis. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 9, capítulo 13, versículo 9, que vai dizer assim. Vamos ler o 8, a partir do 8. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Versículo 10. E Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio
Abraão. Amém, queridos? Irmãos, Abraão, ele era sobrinho, aliás, Ló, ele era sobrinho de Abraão, né? Então eles eram parentes e Abraão meio que ele adotou, né, Ló, porque Ló, ele era órfão, perdeu seu pai. Então Abraão agora adota Ló e Ló vai andar junto com Abraão. E desde quando Deus chama Abraão, né, para se tornar um peregrino, um viajante, Deus prometeu para ele que iria dar terras para ele, iria dar riqueza, bênçãos. E Deus deu essa riqueza para Abraão, irmão, justamente na peregrinação dele, né? Abraão não ficava em um lugar fixo, Abraão estava sempre peregrinando, porque Deus estava conduzindo ele para uma terra prometida. Ele não sabia onde era, mas todos os dias era uma expectativa, e todos os dias, cada passo que ele dava, Abraão vivia naquela esperança de que ele chegaria a uma terra prometida. Mas no meio dessa jornada, no meio dessa trajetória, Deus vai prosperando Abraão. Abraão literalmente foi um dos homens mais ricos que pisou aqui nessa terra. Abraão ficou muito rico, irmãos. Pensa num homem que enriqueceu, foi Abraão. E ele enriqueceu com prata, com ouro, e também nas suas criações. Ele criava ovelhas, né? Tinha gados que ele criava, e Deus abençoou. Mas não somente Abraão, mas Ló também se tornou um homem abençoado, porque Ló estava debaixo daquela autoridade de Abraão. Ló estava debaixo. E quando Deus resolve abençoar alguém, fazer uma aliança com alguém, eu já falei aqui sobre a aliança que Deus fez com Abraão outro dia, falei sobre a circuncisão. Deus faz um compromisso, Deus sela esse contrato, e quando Deus tem um contrato com alguém, até quem está debaixo da autoridade dessa pessoa também é abençoado. Amém, irmãos? Precisamos levar a sério esse princípio da honra, honrar a autoridade. Se você reconhece que alguém é um filho de Deus, é uma filha de Deus e tem autoridade de Deus, tem uma aliança com Deus, você pode confiar que Deus tem um compromisso com essa pessoa. Se Deus abençoa essa pessoa, também te abençoará. Irmãos, e nós vivemos e andamos debaixo de princípios bíblicos, e quando nós quebramos esses princípios, nós caminhamos para uma destruição. O pecado da desonra, ele traz miséria, traz pobreza, traz prejuízos, né? Traz destruição. Mas quando nós honramos, Deus derrama bênção, viu? Deus derrama muita bênção. O princípio da honra é um princípio, irmãos, que nos leva à riqueza e à prosperidade. Quando nós aprendemos a honrar, somos prósperos, viu? Às vezes eu fico com dó de algumas pessoas na igreja que não entendem isso. Tem dificuldade de entender, irmãos. Tem pessoas que têm oportunidade de estar aqui servindo a Deus. A gente estava até conversando agora ali, né, irmã? Sobre servir a Deus, sobre o ministério do louvor. Tem pessoas que têm oportunidade, mas jogam a oportunidade fora, né? Porque tem dificuldade de estar debaixo de uma autoridade. Tem pessoas que têm, irmãos. Tem pessoas que criam problema do nada. Tiram um coelho da cartola por conta dessa dificuldade de estar submissa a uma autoridade. Então muitas pessoas pensam assim: para que eu vou no culto para ajudar o pastor não merece, né? Não, esse pastor não está com nada, eu não vou lá ajudar. Se as pessoas entendessem que honrar um homem de Deus, né? Honrar um filho de Deus, o quanto que isso, irmãos, acelera um processo de riqueza, de prosperidade, as igrejas estariam cheias de pessoas, mas não pessoas qualquer, pessoas obedientes e fiéis a Deus, pessoas com coração de servo, viu? A gente tem na igreja aqui pessoas que trabalham voluntariamente, tem pessoas aqui que sempre oferecem: ô irmã André, deixa eu ir lá limpar a igreja para você, deixa eu lá passar uma vassoura da igreja, deixa eu ajudar. Irmãos, eu quero que você já pega no princípio dessa mensagem. Esse é o princípio da prosperidade. Todos que servem a Deus com alegria. E servir a Deus, irmãos, é servir a igreja. Nós representamos Deus. O pastor, ele é a figura de Deus, ele representa Deus. Então uma pessoa que tem dificuldade de honrar um pastor, não vai honrar um Deus invisível, né? Deus instituiu a igreja, ele levantou os seus vasos, né?
os pastores, levantou aqueles que têm ministério para representar o céu. Nós somos embaixadores de Deus. E quando as pessoas entendem isso e vai no profeta, acreditando na unção do profeta, diz a palavra: receberá a bênção do profeta. Amém, irmãos? Eu sou normal, eu sou um ser humano normal como todos, mas eu estou com uma unção de Deus, uma autoridade de Deus. E as pessoas que entender isso e se sujeitar a essa autoridade, elas são abençoadas. Ló, ele foi abençoado, extremamente abençoado, ele enriqueceu. Mas aí veio também um grande problema, irmãos, porque junto com a prosperidade, começa a vir os conflitos, né? Começa a vir os conflitos. Foi aumentando o número de pessoas, foi aumentando a família, foi aumentando os trabalhadores de Abraão, os trabalhadores de Ló. Daqui a pouco os pastores começaram a brigar, começou a ter problema. E a vida é assim, a gente começa a prosperar, a gente começa a ser abençoado. Aí você agora vai ter pessoas que vai ter funcionários, vai lidar com mais pessoas. Daqui a pouco vai aumentando os conflitos, vai aumentando as dificuldades. Nós precisamos ter um versículo na Bíblia, irmãos, que eu gosto muito, que fala assim: olha, se você não consegue correr com homens, você quer correr com cavalos? Então a gente pede a Deus grandes coisas na vida da gente, fala: Deus, eu quero grandes coisas, eu tenho sonhos, eu tenho visões, eu tenho projetos grandiosos. Mas, irmãos, entenda uma coisa, para Deus nos colocar em um lugar de bênção, nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades, viu? Porque na medida que vai aumentando a bênção, olha só, na medida que vai aumentando a bênção, a prosperidade, vai aumentando também os conflitos, vai aumentando as pessoas interesseiras ao seu lado, as pessoas invejosas, as pessoas fofoqueiras, vai tudo, sabe, vai só aumentando esse tipo de gente. E se você não estiver preparado para lidar com isso, sem deixar de ser crente, sem pecar, você pode até irar, mas não pecai. Então, irmãos, precisamos de ter e desenvolver uma habilidade de lidar com as dificuldades, né? As dificuldades que virão sobre a família. Então, queridos irmãos, a história de Ló é uma história que fala sobre um homem, e fala também sobre uma família, né, que tinha tudo para dar certo, mas o final dessa família foi um final trágico, viu? Tinha tudo para dar certo, mas o final foi um final trágico. E a maioria de nós já conhece a história de Ló, né, irmãos? A forma que acabou ali a história da família de Ló. Todo mundo sabe, né, a história da mulher de Ló. Quem não sabe? O que aconteceu com a mulher de Ló? Virou uma estátua de sal, né? Olha só que tragédia, olha que desastre. Irmãos, e essa família estava debaixo de uma bênção. Era uma família, irmãos, que estava ali, ó, com um grande líder, um grande intercessor, Abraão, viu? Só que Ló, ele não estava enxergando isso. Ló não enxergava que ele estava sendo abençoado, porque ele estava debaixo de uma autoridade que era Abraão. Ele não enxergava isso, irmão. E ele começou agora a achar que ele era independente. O grande problema, irmãos, de a gente prosperar e ser abençoado, sabe o que é? É a gente achar que nós somos independentes. Eu não dependo de mais ninguém. Agora não dependo de mais ninguém. Enquanto a pessoa não tinha nada e vivia no deserto peregrinando, a pessoa dependia de Deus, dependia de uma autoridade espiritual. Mas agora que a pessoa está abençoada, está próspera, essa pessoa começa a pensar: eu não preciso, eu quero ser independente, eu quero agora ser dono do meu próprio nariz. Então Ló, ele sai debaixo dessa paternidade de Abraão, irmãos. Ló sai debaixo dessa paternidade, viu? O próprio Jesus, ele ensinou que quem quer ser o maior tem que ser o menor. Quanto mais eu almejo ser um pastor, um líder que vai crescer, eu tenho sempre que lembrar, irmãos, que eu tenho que ser o menor como servo. Eu tenho sempre que andar debaixo de uma autoridade de um pastor que está acima de mim. O dia que eu sair debaixo dessa autoridade de um pastor e falar assim: eu agora sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém sobre mim, eu começo a caminhar para um fracasso, uma destruição.
e uma destruição até da minha família, não só ministerial, mas da minha família. A queda de Ló começa aqui, a destruição de uma família. Olha só, irmãos, uma família que estava no sucesso, tudo dando certo. Olha aí, olha a congregação de Abraão, e Ló era o presbítero da congregação, todo mundo servia a Deus junto. A esposa de Ló, né, vivia também da mesma forma como Sara, como as mulheres ali, ia lavar as roupas da família nos riachos, né? Cada dia estava num lugar diferente, tinha que improvisar. Não era uma vida fácil, não, irmãos. Uma vida de peregrinação não é fácil, viu? Mas nós precisamos entender mais uma coisa aqui. O caminho para a vida eterna é um caminho estreito. Não existe um lugar na Bíblia que fala que o caminho é largo e é fácil. Só que tem um detalhe: se a gente perseverar nesse caminho que é difícil de caminhar, viu? Se a gente persevera, amados irmãos, igreja do Senhor, nesse caminho, Deus nos prospera nesse caminho, viu? É difícil? É um caminho de renúncia. É um caminho que você tem que deixar muitas coisas para trás, abandonar muitas coisas. E Deus não nos dá nada de mão beijada, irmãos. É na medida que nós vamos abrindo mão e deixando que Deus vá olhando e falando: agora sim, eu vou te dar mais. Eu vou te dar mais do que você pediu. Eu vou te surpreender, porque eu estou vendo que você está abrindo mão, viu? Viver nessa vida a qual Ló vivia com Abraão, irmãos, era uma vida de renúncia. Era uma vida de não saber aonde nós estaremos amanhã. Amanhã nós vamos estar aonde Deus mandar. Isso é viver pela fé. A vida de Abraão, irmãos, era uma vida assim: olha, eu vou viver o hoje, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Isso é viver pela fé. É você hoje viver com muita intensidade, com muita fé e com muita espiritualidade, viu? É você enxergar as pessoas que estão perto de você e aprender a relacionar com elas. Isso é viver pela fé, irmãos. Então, irmãos e irmãs, o final de Ló foi um final muito triste. Era um homem que andava debaixo da autoridade de Abraão, era um homem que vivia pela fé. Mas sabe qual foi o final da vida dele? Um homem embriagado, um homem que perdeu tudo, um homem que perdeu todo o seu patrimônio material, um homem que vivia agora isolado, depressivo. Ló entrou numa depressão, e para acabar de inteirar, perdeu a sua mulher, ficou apenas com as suas 2 filhas. E quando ele estava alcoolizado, estava embriagado, ele foi abusado pelas suas filhas. E ali comete um pecado de incesto, onde entra uma maldição em uma geração, uma descendência a partir dali dos filhos daquelas filhas de Ló. Quem são os descendentes das filhas de Ló? São os maiores inimigos de Israel, viu? Olha, irmãos, olha só a degradação. Um homem que andava na congregação de Abraão, um homem que vivia pela fé, um homem que, com toda dificuldade, que o caminho é estreito, mas todo dia prosperava e Deus o enriquecia, porque ele vivia pela fé e debaixo da obediência. Mas de repente enriqueceu tanto que falou: agora eu sou independente. Sabe o que Ló estava procurando? Depois que vê os conflitos, irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Se nós não aprender a lidar com os nossos conflitos dentro de casa, no casamento, com filhos, com família, a tendência é a gente querer largar a família, largar o casamento, viu? E tem muita gente que é enganado pensando assim: eu não dou conta de lidar com a complexidade do relacionamento do meu casamento, da minha família, eu vou abandonar e vou ver se eu acho outra pessoa. A fila anda. Se a pessoa não valorizou, vamos trocar de parceiro para ver se melhora. Melhora, irmãos? Quem acha que melhora?
não melhora. Só piora. Por quê? Porque você está carregando o problema dentro de você. A dificuldade de relacionar é sua. Todo mundo tem os seus defeitos, mas quando nós temos dificuldades em entender o que é o próximo, o que é amar o próximo, o que é relacionar com o próximo, quando a gente não aprende essas coisas, irmãos, e acha que as pessoas têm que ser perfeitas com a gente, têm que ser amorosas, têm que ser graciosas, super simpáticas, têm que preocupar com a gente o tempo. Ô irmão, vamos acordar, nós estamos no planeta Terra, queridos. Não existe ninguém assim não. Só Jesus foi perfeito. Até Jesus desagradou muita gente. Desagradou muita gente. Jesus fez raiva em muita gente. E decepcionou muita gente. Até os discípulos dele decepcionou. Porque quando a gente cria ilusões, e crente não vive de ilusão, crente vive de fé. E fé, meu irmão, é uma fé que não embriaga você. Olha que o final da vida de Ló foi uma embriaguez. Abraão não andava embriagado. Viver pela fé como Abraão é andar com os olhos abertos e entendendo o que é a vida. Você tem que entender, para de se enganar. Para de se iludir. Jesus, ele é bom, irmão, para desiludir uma pessoa. Porque crente não pode viver de ilusão. Viu? Os 2 discípulos, depois que Jesus foi crucificado, morreu, indo para o caminho de Emaús. Emaús significa o lugar da desilusão. Os 2 discípulos indo embora. Estou desiludido. A gente ficou iludido com Jesus e tal, no reino de Deus, e nós achamos que ia ficar rico, ia ficar poderoso. Aí Jesus se entrega e nem para convocar o povo para brigar, e nem para manifestar. Jesus se entregou e já estou decepcionado com Jesus. De repente Jesus aparece no caminho também, mas não viram que era Jesus. Vocês estão falando de quem? Nós estamos falando de Jesus. Você não está sabendo não de Jesus? E Jesus falou assim, não estou sabendo não. O que é que aconteceu com Jesus? Irmãos, Jesus ele é bom para desiludir a gente. Por quê, pastor? Porque ele não quer que a gente viva iludido. Temos que viver pela fé. E viver pela fé, queridos, escute. Eu tenho, irmãos, estudado muito sobre isso até hoje, 20 anos de crente, dificuldade de entender o que é fé e o que é salvação. E se alguém te parar na rua e perguntar o que é salvação, você vai ter dificuldade de falar também. É ir para o céu, não é só isso não. O que é fé? Fé, vou perguntar ao pastor. O que é salvação, irmão? Salvação é quando as correntes que nos aprisionavam, que é o pecado, são cortadas e você agora é livre. Livre para quê? Para não viver mais escravizado pelo pecado. Você é livre agora para revestir da armadura, tomar toda a armadura. Paulo fala, tome toda a armadura e agora vai para a guerra. Ser salvo, irmão, é a gente ser livre, capacitado por Deus, para a gente guerrear contra os nossos inimigos da nossa alma. Sua alma é cheia de inimigos, cheia de crenças que destrói você, visões erradas, a forma de pensar errada. Isso é um inimigo que está dentro de nós. Eu acho que é assim, mas eu acho que é assim, bobo. Não, mas eu acho que é. Isso tudo é inimigo te prendendo. O dia que você recebe a salvação, você fala assim, eu não acho nada, Deus acha tudo e eu vou ficar com Ele. Abraão, ele era amigo de Deus porque ele não questionava Deus. Deus falava, mata o seu filho aí, eu vou matar ele então. Por que Abraão foi lá matar o filho dele? Porque ele falou, não, eu confio em Deus, eu sei que se eu matar ele vai ressuscitar, alguma coisa ele vai fazer de bom no final. Eu não vou questionar Deus, eu confio no meu Deus. Isso é viver pela fé, irmãos. Não é ficarmos iludidos achando que a vida vai melhorar. Ali fora vai continuar ruim ou até pior. Mas o que tem que melhorar é como você lida com os problemas aqui fora.
E Ló não aguentou mais. A esposa de Ló, eu até imagino a esposa de Ló falando: bem, não estou aguentando mais esse negócio não. É deserto, tá certo que a gente tem muito ouro, tem muita prata, mas não tem um shopping para a gente gastar, o que adianta? Não tem uma boutique para mim poder comprar vestido para mim, está cheio de ouro, de prata, mas aqui não vende nem Coca-Cola. Como é que nós vamos fazer? E de tanto aquela mulher, irmão, ficar reclamando para Ló, reclamando, eu estou fazendo a conjectura. Quando deu uma briga lá entre os funcionários deles lá, chegou e falou assim: meu tio, eu vou caçar meu rumo mesmo e tal, vamos resolver esse negócio, vamos separar a sociedade. E Abraão, irmãos, como ele vive pela fé, ele sabe que é Deus que dá a direção, é Deus que muda a circunstância. Então ele falou assim: então você escolhe o que você quer fazer, para onde você quer ir, para que lado que você vai, e eu vou para o outro lado, porque eu tenho certeza que eu posso ir para o vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, o Senhor está comigo. Uma pessoa que confia em Deus, irmãos, nunca tem medo de ganhar uma rasteira. Eu sou prova disso. Todas as pessoas que tentou me dar uma rasteira se deram mal. Não é porque eu desejei, é porque eu fiz alguma coisa, é porque eu só fiquei quieto. Só fiquei quieto. Eu amo ser um pequenino do Senhor. Porque Ele fala assim: ai daqueles que tocar em um dos meus pequeninos. Seja pequeno para Deus, seja aquele cara, aquela mulher que todo mundo faz hora com a sua cara, não tem problema não. E quando você virar e falar assim: eu não vou deixar ninguém fazer hora com a minha cara mais, a partir de agora eu vou rodar a baiana mesmo, e vou dar um rabo de arraia na orelha de quem tentar me enganar e falar mal de mim, eu vou pôr nos status e vou humilhar a pessoa, não aceito mais. Você está jogando tudo fora. Mas se você entender que quem faz justiça é Deus, nós somos apenas os filhos que foram circuncidados no coração e fizemos um contrato com Ele, é Ele que cuida de nós. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Pode se levantar quem for, pode levantar o gigante Golias, eu sou menor do que ele, mas ele é incircunciso, e eu fui circuncidado, eu fui marcado pelo Espírito, e ele vem com lança, ele vem com armadura, e eu vou no nome do Senhor. Aleluia! Ló, irmãos, começou a entrar numa apostasia. A riqueza levou ele para a apostasia. Ficou, ai, que maravilha, olha só, eu preciso achar um lugar para me gastar meu dinheiro agora. Preciso usufruir de tudo que eu ganhei. Aí de repente cresceu os olhos. Ele levantou os olhos, irmãos. E quando ele levanta os olhos, ele enxerga as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Olhando com o olhar humano, meu Deus do céu, diz a palavra, irmãos, que parecia o jardim do Senhor. Gênesis 13, versículo 10. Olha aí. Parecia o jardim do Senhor, mas só parece. Diga assim comigo, irmãos: nem tudo que parece um jardim é um jardim. Tem muita mulher que se deu mal, né? Viu o bonitão lá, falou: é isso aí mesmo, vou laçar esse homem. Ganhei na loteria. Que pão que eu arrumei, que pão. Aí o que aconteceu? O pão virou pedra. Não é a pedra virou pão, não. O diabo transformou o pão em pedra. Aí depois ele ainda falou com você assim: se você é uma filha de Deus, transforma essa pedra em pão. Como é que transforma a pedra em pão, irmão? Vai ter que meter a boca na pedra e quebrar os dentes. Viu? Agora, sabe o que resta agora? É falar com o diabo assim: nem só de pão viverá o homem. Viu? Esse pão que virou uma pedra não está suprindo a minha carência, mas agora a palavra do Senhor supre.
Agora você tem a palavra, viu, irmã? Amém? Eu não vou falar com os irmãos, não, tem pouco irmão aqui, né? Vou falar para os irmãos, não deixar mais para as irmãs aí hoje. Mas olha aí, irmãs, a irmã Flora aí, ó. Olha aí, irmãs. Levantou os olhos, olha só, levantou os olhos. Esse levantar dos olhos, irmão, sabe o que me fez lembrar? Na hora, João capítulo 4, acho que a partir do versículo 34, quando Jesus, ele fala assim, olha, com os discípulos, ele fala assim, olha, os discípulos perguntou para ele, já que nós estamos falando de pão aqui, o senhor não come não, Jesus? A gente trouxe pão, a gente foi comprar pão para o senhor aqui, você estava conversando com a mulher samaritana esse tempo todo, não deu fome no senhor não? Tem pão ali. Ele falou, não, não quero não. Ele falou, a minha comida é diferente da comida de vocês. A minha comida é fazer a vontade do Pai. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, olha, tem uma coisa que me nutre, que me sustenta, e não é dessa terra. Aquilo que me nutre vem do céu. Está entendendo, irmão? Aquilo que me dá vitamina, aquilo que me dá sabedoria, aquilo que me dá fé, vem do céu. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós somos nutridos por lá. Abraão era nutrido pelo céu, vivia pela fé. Mas de repente Jesus, ele vira e fala assim, olha, vocês não falam que daqui 4 meses virá o tempo da ceifa, da colheita? Sim, Senhor, daqui 4 meses será o tempo da ceifa, da colheita. Ele fala, é vocês que falam isso, mas no céu não é assim que funciona. Aí Jesus disse assim, olha, levantai os olhos e vede, os campos já estão brancos. Viu? Os campos já estão brancos. Aí depois ele explica, branco de quê? Os campos estão brancos de quê? Aí ele vai explicar, irmãos, o que é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, que nutre ele. Olha Jesus explicando, eu vou explicar para vocês o que me nutre, o que me aviva, o que me dá avivamento, o que me enche de poder e me alimenta. Eu vou explicar o que é. Fazer a vontade do Pai. Qual é? Vim aqui e trabalhar para Ele. Eu estou trabalhando para Ele. Qual que era o trabalho de Jesus? Ganhar um pecador. Levar um pecador ao arrependimento e falar assim, vai, não peques mais. É isso. Entenderam, irmãos? Então veja bem, Jesus, olha qual que é olha qual que é o campo de trabalho de Jesus. Olha aqui, irmãos, o campo de trabalho. Um submundo de pecado. Jesus entrando num submundo de pecado, onde tinha prostitutas, endemoniados, onde tinha corruptos, aonde tinham adúlteros. Jesus entrou lá no submundo do pecado, irmãos. Só que ele entrou lá não para ser nutrido pelo pecado, mas para levar uma nutrição do céu para eles, para os doentes e para os fracos. Ele falou, eu vim para os doentes. Então preste atenção, pastor, o que isso tem a ver com Ló? Ló entrou num lugar chamado Sodoma e Gomorra. Olha que ele levantou os olhos, lembra que Jesus falou? Levante os olhos e veja, os campos brancos já estão. Ele está falando assim, aparentemente, é um lugar de pecado, mas eu vou entrar lá e nós vamos entrar para salvar o pecador, influenciar o pecador e não ser influenciado pelo pecado e pelo pecador. Quem entendeu, diga amém. Agora Ló levanta os olhos e vai para Sodoma, não para ensinar a eles o que ele aprendeu com Abraão. Ló aprendeu muita coisa com Abraão, não aprendeu, irmão? Sim ou não? Então ele deveria entrar em Sodoma e Gomorra e falar, vou converter esse povo tudo aqui, eu vou ensinar eles o que é viver pela fé. O que aconteceu? Ele chegou lá, ele e a família dele foram influenciados pelo pecado de Sodoma e Gomorra. No tempo que Ló e a família dele estavam vivendo em Sodoma e Gomorra, irmãos, o pecado, ao invés de diminuir, só foi aumentando. O que isso tem a ver comigo, com você e com a igreja de Cristo?
Se está aumentando a cada dia o número de crentes, igual estão falando por aí, por que o pecado só está aumentando? Pensa um pouquinho aí. Se nós falamos que somos crentes e vivemos, eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então, eu vivo pela fé. Mas na minha casa o pecado lá vai aumentando e destruindo a minha família. Isso é viver pela fé, irmãos. Aí tem um negocinho que o diabo engana os crentes, que é o seguinte: o crente começa a prosperar financeiramente e acha, Deus, olha, eu sou o xodózinho do Senhor. Papai do céu gosta demais de mim, olha só o tanto de dinheiro que Ele está me dando, olha a riqueza aí, ó. Então eu posso pecar à vontade, porque o papai do céu está me dando muito presente, então eu posso ficar pecando. Ló entrou por esse caminho, irmãos. Deus deu um prazo para ele. Mas chegou um dia que Deus desceu pessoalmente, foi na casa de Abraão, falou com Abraão, eu vim aqui, ele desceu, Jesus desceu, né? No Antigo Testamento fala lá, o Senhor, mas ele não era Jesus ainda, mas era o Filho de Deus, né? No Antigo Testamento, ele foi lá com 2 anjos. E ele falou, desci aqui para a gente ir lá investigar Sodoma e Gomorra, porque o pecado lá está fedendo, lá está podre o negócio. E olha que lá tinha filhos de Deus, irmão. Então, o Senhor ficou lá com Abraão, e foi 2 anjos lá, os 2 anjos foram lá em Sodoma e Gomorra para ver a situação do lugar. Quando chegou lá, irmãos, aquele lugar estava infestado de depravação, de imoralidade sexual. Ninguém sabia quem era casado com quem, era um troca-troca danado. É isso que está na Bíblia, é homem com homem, mulher com mulher, eram 10 mulheres para um homem, 10 homens para uma mulher, era uma bagunça, pensa uma bagunça. Era mulher casada com cachorro, era homem casado com cabrita. Pensa numa bagunça. E lá podia tudo. Podia pedofilia, podia estupro, podia abusos sexuais. Lá é a cidade que podia tudo. Aí chega uma família lá que conhece os princípios de Deus, ao invés de ensinar, não, caladinho. Por quê? Porque nós queremos é só gastar o dinheiro aqui. Aqui tem shopping, aqui tem salão de beleza, aqui tem boutique, né? Aqui dá pra gente comprar umas carroças mais bonitas. E o que aconteceu, irmão? Eles foram seduzidos por aquele lugar. Deus colocou a gente, irmãos, plantado na cidade que a gente vive, na nação que a gente vive, para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Deus até abençoa a gente e prospera, mas se a gente não entender isso, que nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, a nossa luz vai se apagando e o sal vai perdendo o sabor. Jesus falou, se o sal perder o sabor, do que ele vale? Presta para quê, irmãos? A não ser para jogar fora. O sal aparece na comida, irmãos. Quando você vai comer um prato de comida, você enxerga o sal lá? Enxerga sim ou não? Mas se não usar o sal na comida, dá para comer a comida? Então diga assim, sal não aparece, mas é indispensável. É o sal que faz a diferença. Nós não vamos aparecer. Viu? Jesus falou, o mundo não vai conhecer vocês. É o contrário, vai odiar vocês. Mas é vocês que vão fazer a diferença na terra. Deus nos chamou para fazer a diferença, irmãos, e não importa se é no deserto, Deus enriquece a gente lá no deserto, abençoa a gente. Nós não precisamos de aparecer, nós não precisamos de ter carência de aceitação. Ninguém me nota, ninguém percebe que eu existo, ninguém me cumprimenta, ninguém está nem para mim. Ô irmão, manda isso aí se lascar para lá, sai da minha vida, espírito de carência. Eu sou conhecido no céu, eu sou temido no inferno, e eu estou aqui nessa terra para testemunhar a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus.
você é conhecido no céu, você é conhecida no céu, você é conhecido, você é conhecida no céu. Não tem problema, essas pessoas não notam você. O céu conhece você, os anjos conhecem você pelo nome, aleluia, porque você vive pela fé, você tem uma aliança com Cristo. Aleluia. Mas Ló, ele queria agora deixar de viver o sobrenatural, a vida espiritual, para viver o que as pessoas vivem, irmãos. E crente bobinho é assim. Olha o crente bobinho. Mas se todo mundo pode, por que eu não posso? Se todo mundo lá faz isso, por que eu não posso fazer? Aonde na Bíblia que fala que é pecado fazer isso? Nós não temos que imitar o mundo, irmãos, mas nós somos imitadores de Cristo. Imitar Cristo é o quê? É a gente viver nesse mundo, mas influenciar este mundo, ganhar o pecador para Jesus, levá-los a uma reconciliação, irmãos. Olha, irmão, promover a reconciliação, não é promover divórcio, promover separação, não é promover briga, promover contenda, não, nós somos diferentes, nós fazemos a diferença, nós trabalhamos com perdão, nós trabalhamos com amor, nós trabalhamos com renúncia, mesmo que somos prejudicados, não tem problema, o amor de Deus encobre toda transgressão, todo pecado. Ninguém me deve nada, assim como eu não devo nada para Deus. Ele quitou minha dívida. Senhor, perdoe aqueles que me devem, assim como eu fui perdoado por ti. Isso é fazer diferença. Não é, irmão, a gente correr atrás de campanhas de prosperidade, porque eu quero viver minha vida aqui, eu quero viver algo novo aqui, eu quero viver algo novo. E o cara enxergando já uma caminhonete, e a irmã enxergando vestido de R$1.000 e tal, e começa a falar em línguas, faz meu coração arder de novo. Eu estou vendo uma casa de 3 andares, Senhor, eita glória! Aí vem um avivamento, irmão. Parece que os irmãos até avivou mais um pouquinho aí, ó. Parece que a igreja encheu de uma vez. Irmãos, Ló e a família de Ló representa essa igreja atual que está caminhando para os campos que aparentemente são prósperos, mas que é uma armadilha do inferno para destruir famílias de crente. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Irmãos, a Bíblia fala no capítulo 19 de Gênesis. Nós vamos fazer essa última leitura aqui, já vou orar, porque esse assunto, irmãos, é um assunto profundo, e eu vou continuar depois desse assunto. A partir do versículo 12 até o 26, olha o que fala. Então disseram os homens a Ló, isso quando os anjos foram lá em Sodoma e Gomorra. Pensa nos varão bonitão, é os anjos, né? Eu até acho que eles eram meio lourinho, do olho azul, 1,90 m de altura, né? Barriga tanquinho. Chegou lá os 2 anjos assim. Aí os homens de lá já, opa, olha aí quem chegou, vamos atrás. Isso é carne nova. E os urubu foi tudo atrás, a carne nova, né? E aí eles foram para a casa da família de Ló. E chegou lá, irmãos, foi todo mundo da cidade, foi lá. Olha para você ver como que o negócio estava descarado, explícito. Olha, presta atenção. Quando a imoralidade fica explícita, você sabe o que é uma imoralidade explícita? Quando até uma criança tem acesso a uma imoralidade, que está explícito. Explícito é o quê? Está exposto para todo mundo ver, ninguém esconde mais. Sempre teve pecado, irmão, sempre teve pessoas praticando imoralidades, mas antigamente o povo fazia escondido, não era? Hoje não. Hoje você vê nas novelas da Rede Globo, você vê nas internet, está tudo explícito. Isso prova que os tempos que nós vivemos é os tempos de Ló, que Jesus falou, quando eu vier será como os dias de Ló. Vai estar na casa dos crentes a imoralidade, na televisão, no Netflix, Facebook.
Instagram, YouTube, vai estar explícito, crianças vão estar acessando isso. Nas escolas, as meninas, as menininhas vão estar beijando menininhas, os menininhos com menininhos. Vai chegar um tempo em que vai ser crime você falar que menino é homem e menina é menina, vai ser crime. Quem falar isso vai ter que responder perante os tribunais, irmãos. Tempo de Sodoma e Gomorra nós estamos vivendo. Aonde nós enfiamos a nossa família? Será que a gente tirou a nossa família debaixo da autoridade de Abraão, vivendo pela fé, indo na igreja, né, toda semana? Não tem problema não, é difícil, irmão, vem pouca gente, eu sei que não é fácil, isso aqui é para caminho apertado. Vir na igreja toda semana, ter o compromisso, sua carne não quer, você está cansado, cheio de problema. Isso é só para quem segue Abraão, é só para quem faz parte da congregação de Abraão. Mas quem quer agora conforto e só gastar, vai para Sodoma e Gomorra, que é melhor. Não precisa de não, bobo. A gente vê hoje na internet, né? Vê culto pela internet e tal, não precisa de não. Eu quero descansar. Trabalho o dia inteiro, até morrer, tanto trabalhar, e chega na hora do culto, pastor, eu trabalhei tanto, pastor, e está feio demais. Então assim, não tem disposição mais para poder ir para um culto espiritual e reunir com os filhos de Deus. Será que nós estamos ensinando a nossa família a ser assim, irmão? Ensinando a nossa família a se deleitar de Sodoma e Gomorra desses dias, Nós estamos ensinando, a gente enfiou a nossa família aonde? Agora, olha o que Ló fez quando o povo bateu na porta dele e falou assim: manda esses 2 varões para fora, queremos ficar com eles. Ló virou e falou assim: não toca nesses homens não, eu ofereço para vocês as minhas 2 filhas virgens. Você acha que Ló fez certo? Se ele é pai e ele é protetor, por que ele está entregando as filhas? Ele não deveria proteger até a morte? E outra coisa, anjo não precisa de ser protegido por um mero pecador, não. Anjo tem poder. O que ele fez? Dizendo: esses anjos aqui não valem de nada, e eu ainda vou entregar a minha família para eles. Olha a falta de sabedoria. Por que um homem que andava com Abraão chega num absurdo de se tornar burro espiritualmente, irmãos? Burrice espiritual. Porque ele saiu da posição dele de obediência. Guarda uma coisinha que eu vou dizer para vocês aqui. Se você quiser cometer um suicídio na sua vida, é quebrar esse primeiro princípio de insubmissão a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resistir a Satanás. Ninguém resiste a Satanás se primeiro não sujeitar a Deus. E como que eu sujeito a Deus? Se sujeitando ao embaixador que Deus colocou para poder cobrir a sua vida. Você tem direito, irmão, de juntar com pessoas aí, tramar contra a vida do pastor, fazer mutim, falar mal, meter o pau. Você está assinando uma sentença de suicídio para você e para sua família, destruição moral, destruição financeira, destruição do seu nome. A sua família vai deixar de existir. Por quê? Porque aquele que representa a graça de Deus na sua vida, Deus coloca alguém para representar. Como Paulo falou, de graça eu recebi, de graça eu dou. Isso é graça. É o canal de Deus na terra. E tem pessoas que têm prazer em ter ódio desses pequeninos de Deus. Essas pessoas estão caminhando para uma destruição. Ló era o responsável, o líder da casa. Olha a decisão, tirou a família debaixo da proteção espiritual para levar para um lugar de regalia, de esbanjo, de materialismo. Perderam tudo. Os anjos chegou e falou assim: não vai dar tempo de vocês pegar nem escova de dente, vaza fora daqui, foge daqui. Aí ele ainda falou: chama até os genros de vocês, os namoradinhos das suas filhas, pode chamar. Quando Ló foi falar com os namoradinhos das meninas, eles começaram a zombar dele.
Você está ficando doido, um lugar bom como esse aqui. Você está doido? Você não chapou uma não? Aí quando os anjos falou, prepara para você sair, porque não dá mais tempo, Ló ficou enrolando. Não, Senhor, mas não dá para esperar mais um pouquinho não? Sabe o que é isso? Procrastinação. Quando a gente fala com Deus assim, não dá para esperar mais um pouquinho não, Senhor? A palavra do pastor foi até boa, mexeu comigo. Mas vou esperar mês que vem. Quem sabe mês que vem eu tomo uma posição, né? Nós não temos mais tempo não, viu, irmãos? Vou falar mais uma vez aqui, como já falei várias vezes. Chegamos no último ponteiro do relógio. Tira sua família de Sodoma e Gomorra e coloque a sua família nos pés do Senhor. Amém, irmãos? Outro dia a gente continua essa mensagem. Foi benção para você? Foi? Então diga assim, a partir de agora, eu vou voltar para a congregação de Abraão. Não fico mais em Sodoma. Eu quero viver pela fé. Coloque-se de pé em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Vamos fazer mais uma oração, pedindo a Deus misericórdia. Vamos, irmãos, vamos, a última oração. Feche seus olhos então e diga: Senhor Jesus, eu quero interceder neste momento, meu Deus, pela minha família, meu Deus, pela minha casa, Senhor. Livra, meu Deus, a minha família. Livra, Senhor, a minha cidade. Livra a minha nação, meu Deus. Levanta os teus filhos, levanta o teu povo, meu Deus. Venha, Senhor, nos despertar, meu Deus. Venha abrir os nossos olhos. Vamos orar, irmãos. Venha abrir os nossos olhos, Senhor. Venha nos despertar. Nos tira, Senhor, das garras da imoralidade. Nos tira, Senhor. Nós não queremos, Senhor, sofrer o juízo que virá sobre a terra, mas queremos continuar vivendo na sua dependência. Queremos confiar todos os dias em Ti, Senhor. Meu Deus, envia os Teus anjos na minha casa nessa hora, para trazer livramento, para trazer salvação. Oh, meu Deus querido, salva, Senhor, aqueles que ainda estão perdidos. Salva, meu Deus. Traga o livramento, Senhor. Oh, meu Deus querido, envia os mensageiros, Senhor, nesses últimos dias, para anunciar a salvação. Oh Deus, perdoa os nossos erros, perdoa a nossa negligência, Senhor. Nós devemos fazer como Jesus fez, trazer o pecador ao arrependimento, trazer ele à liberdade, não ser influenciado pelo pecado, meu Deus. Ah, Senhor, o pecado não é mais poderoso do que a Tua graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga assim, igreja, a graça. Diga: a graça é infinitamente mais poderosa do que qualquer efeito ou poder de pecado. Mais uma vez, a graça de Deus é infinitamente mais poderosa do que o pecado que destrói a vida do homem. Diga assim: eu faço parte dessa graça. Eu recebi essa graça. Agora fala assim, irmão: eu vou dar de graça o que eu recebi de graça. Você é um canal de bênção. Você é Abraão na vida de muita gente. Diga assim: eu sou Abraão. Eu tenho uma bênção de Abraão. Diga assim: a minha família está debaixo da cobertura da bênção de Abraão. Aleluia. É só questão de tempo, irmão. É só questão de tempo. E o orgulho vai ser quebrado na sua casa. É só questão de tempo. O pecado não vai ter mais poder. O vício não terá mais poder. É questão de tempo. É questão de tempo. O espírito da imoralidade vai ter que sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você tem uma aliança com Ele. Nós temos uma aliança. Tem glória a Deus aí? Tem aleluia aí? Diga: obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês então. Muito obrigado pela presença. Continue orando pela sua família, orando pelo Brasil. Ore a partir de hoje. Faça um compromisso, irmão. Não arranca pedaço você acordar de madrugada, 3 horas da manhã, e orar pelo Brasil, viu? Não arranca pedaço você fazer uma semana de jejum, viu? Viu, irmãos? Não arranca pedaço não. Antes que os opressores assumam poder para nos trazer miséria, ore para Deus mudar a história. Ore para Deus mudar a situação. Amém? Estenda as suas mãos. Domingo terá um culto abençoado aí, irmãos, viu?
Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos e todos digam, vão em paz em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês.